Olá, amigos. O canal Espírita do Vale do Mamanguape leva ao ar o programa Nos Passos do Mestre, o Evangelho trazido por Severino Celestino. É uma alegria muito grande poder unir os corações e elevar os pensamentos ao alto. Aproveite e faça também na sua casa o Evangelho no Lar. Ligue esse vídeo, nesse áudio, e reúna sua família, coloque uma jarra d'água, faça uma prece inicial e escute o áudio do Evangelho. E depois, o próprio grupo familiar pode realmente fazer uma reflexão em tudo que foi comentado. Muita paz. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos auxilie cada vez mais nesse trabalho de estudo do seu Evangelho libertador. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iniciando um novo capítulo. Ontem terminamos o capítulo 10 com os itens 19, 20 e 21, mensagens, perguntas e respostas maravilhosas do Espírito São Luís. E hoje vamos ao capítulo 11, que o título é Amar o Próximo como a si mesmo. Vamos iniciar nos itens 1 e 2, falando de mensagem de Mateus e de Lucas. Duas de Mateus e uma de Lucas. A primeira, Mateus 22, 34 a 40, onde Mateus narra o seguinte: Os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar ou para provar a inteligência de Jesus. E a pergunta foi: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: Amarei vosso próximo como a vós mesmo. Toda a Torá e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Essa pergunta, ela é uma pergunta realmente capciosa e forte, porque Jesus nunca foi contra a Torá. Ele já jurou em Mateus 5,17 que não veio destruir a Torá nem os profetas. Ora, quem estava fazendo essa pergunta eram os fariseus, os mais conhecedores da Torá, ou seja, dos ensinamentos da primeira revelação. Era um grupo muito forte, de muita capacidade e de muito conhecimento. E eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, que era um outro grupo, onde faziam parte os sacerdotes, e que já tinham tentado Jesus com outras perguntas a respeito do celibato e do divórcio. E Jesus também tinha dado uma resposta muito boa. Por isso que os fariseus foram testá-lo também. Porque no tempo de Jesus tinham vários grupos religiosos, não era só fariseus e saduceus. Ainda tinha os samaritanos, os essênios, os zelotes, os herodianos, todos se dizendo conhecedores e seguidores da Torá, ou seja, da lei de Moisés, da primeira revelação. E Jesus dá uma resposta que está realmente com base na Torá, ou na lei de Moisés, ou na primeira revelação, que é o Levítico 19 e 18, que é o centro, é a mensagem central dos 5 livros de Moisés. Só para vocês terem uma ideia, ainda hoje, nas sinagogas, como eram no tempo de Jesus, essa mensagem, que é a Torá ou a Bíblia ou a primeira revelação, ela vem em rolo, chama Megilá. Megilá em hebraico é rolo. Megilat Torá,
rolo da Torá, o rolo da revelação de Moisés. Então, eles giram aquele rolo, é um pergaminho escrito por escribas, que são pessoas capacitadas para escrever essa mensagem. E aquele rolo, ele tem dois blocos, dois eixos, como se fosse um amassador de massa de pastel. Você pega ali embaixo e a Torá, o rolo fica em cima. No mesmo movimento, você gira para um lado, gira para o outro e vai passando os livros. E quando você vai ler essa passagem que Jesus responde, ela está exatamente no centro desse rolo. São 2,5 livros, e depois desse versículo vai ter mais 2,5 livros, que são os 5 livros, o Pentateuco de Moisés. Então veja que a pergunta foi muito forte, porque esse versículo é considerado o maior versículo da Torá, ou da revelação de Moisés. E por isso ele fica, curiosamente, que não é por acaso, no centro, bem no meio, entre os 2 rolos, ali, aquela parte de pergaminho divide os 5 livros de Moisés em 2,5 livros, mais 2,5 livros. Então, a resposta que Jesus deu exatamente é que se encontra ali. Quando ele pergunta qual é o mandamento maior da revelação de Moisés. Todo mundo traduz como lei, mas não é lei, é revelação. Porque lei oprime, impõe, regulamenta. E revelação liberta. A revelação veio como luz para libertar as pessoas dos seus desconhecimentos, dos seus atrasos. E olha o que Jesus responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a Torá e os profetas de Jesus estão contidos nesses 2 mandamentos. Quando Jesus está prestes a retornar ao mundo espiritual, reunido com seus discípulos, ele deixa esse mandamento maior como um resumo que ele chama de mandamento novo, ou mitzvah, que é mandamento, é ordem. Eis que eu vos deixo um mandamento novo. A Torá manda amar a Deus e ao próximo, e eu digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu acho essa colocação de Jesus magnífica, porque é como se ele dissesse assim: o ensinamento, a Torá de Moisés, mandou amar a Deus e ao próximo como o primeiro e segundo mandamento, resumidamente nesse livro, que é na metade do versículo, que é o livro Levítico 19, versículo 18. Então Jesus dá essa resposta dizendo, é como se os 2 maiores mandamentos da Torá, respondendo aos saduceus, são esses: amar a Deus e ao próximo. E eu digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo assim, olha, a Torá, a primeira revelação de Moisés, mandou amar a Deus e amar ao próximo. E eu vim e ensinei a vocês como fazer isso. Por isso eu tenho autoridade de chamar agora de mandamento novo, porque a Torá de Moisés mandou amar a Deus e ao próximo. E eu vim e mostrei como se faz isso. Por isso agora eu posso dizer, amem-se uns aos outros, porque vocês têm o meu exemplo. Eu fui dócil, eu fui afável, eu fui acolhedor, eu fui perdoador, eu fui amador de todos. Jesus amou indistintamente, gregos e troianos, nunca condenou ninguém, mostrava o caminho e dizia, vai e não erres mais, porque o caminho é seguir os ensinamentos que eu vim trazer para vocês. Essa introdução do capítulo 11 é maravilhosa, por isso que Kardec, com mais uma sabedoria, ele chama de maior mandamento.
o maior mandamento, tanto da Torá, de Moisés, como de Jesus. Um manda amar a Deus e ao próximo, o outro mostra como se amou a Deus e ao próximo. E que chama a sua realização, a sua tarefa entre nós, a sua atitude e a sua obra de mandamento novo. E no capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus diz lá no seu grande Sermão do Monte: fazei aos homens tudo o que gostaria que ele vos fizesse, porque isto é exatamente um resumo da Torá e dos profetas. Olha que maravilhosa essa colocação de Jesus. Tratai todos os homens da mesma forma que gostariam que ele vos tratasse. Os rabinos, sobretudo Hillel, trouxe esse conceito antes de Jesus. Hillel foi professor de Gamaliel, que foi professor de Paulo. Hillel foi um rabino, foi um judeu maravilhoso que era considerado um tolerante, um coordenador, uma pessoa que amava, que era aquele que queria fazer sempre a união das pessoas em sua convivência. E certa vez perguntado a Shammai, que era um ortodoxo, como ensinar a Torá e todos os profetas, enquanto eles estivessem ali de frente dele, em pé, com um pé só e o outro erguido, até eu cansar, disse o pagão, me ensine toda o que está na Torá de Moisés e nos profetas. E Shammai achou isso impossível. E enxotou o pagão quando encontrou alguém que disse: vai buscar, vai consultar Hillel, e faz a mesma pergunta a ele. E ele foi e fez. Mestre, me ensine toda a lei de Moisés, a Torá e os profetas, ao tempo em que eu esteja em pé diante de você num pé só. E aí, Hillel respondeu exatamente o que Jesus diz aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 12. Vá, faça aos homens tudo o que ele gostaria que eu vos fizesse. Nisto se resume toda a Torá e os profetas. Então Jesus, mais uma vez, dá um show de conhecimento da revelação de Moisés e dos rabinos que discutiam e que estudavam frequentemente nas sinagogas tudo que Moisés trouxe na primeira revelação. E como a primeira revelação foi envio de Jesus, como diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que Moisés recebeu no Sinai dos emissários do Cristo, os 10 mandamentos, o maior código de justiça e moral da humanidade. Então nós estamos diante de 2 ensinamentos maravilhosos de Jesus, que Kardec chama o maior mandamento, nos itens 1 e 2 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pensar sobre isso, sobre a misericórdia, sabedoria de Jesus, sua coerência, sua moral, sua autoridade pelas obras, pelo amor, pelo carinho e, sobretudo, pelo conhecimento que ele tinha da Torá de Moisés, que foi ele mesmo que enviou como governador do planeta para todos nós. Agradeçamos por mais essa oportunidade. Vamos pedir ao Dr. Bezerra que venha nos assistir, nos iluminar, assistir e atender a necessidade dos nossos irmãos que estão inscritos no grupo da prece, para que eles recebam toda a assistência, todo esclarecimento que precisam neste momento. E as suas bênçãos de luz, de amor e de paz desça sobre eles e também sobre nós que compomos o grupo nos Passos do Mestre. E ainda vocês, queridos irmãos, que sintonizam conosco todas as noites. Que as bênçãos do Pai recaiam sobre todos nós. Que a misericórdia de Deus venha em auxílio de todos nós. E que possamos sempre servir a causa do Cristo na paz e no amor que sentimos com o estudo desse Evangelho. Que Jesus permita ao Dr. Bezerra que fluidifique esta água para que sejamos beneficiados pelo seu uso. E a vocês, queridos irmãos, vibremos em unidade, em uníssono, em convergência com
a mente voltada para enviar energias positivas e libertadoras para aqueles que estão sofrendo. E pela paz do planeta, por este planeta azul, pátria do mundo, coração do Evangelho, que Jesus escolheu, para que nós sejamos realmente grandes representantes do seu Evangelho libertador. Agradeçamos por mais esta noite e roguemos a Ele que nos conceda muita luz e muita paz para todos nós, esta noite, amanhã e sempre. Que Jesus fique com vocês. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, com a sua misericórdia e a sua luz nos iluminando. Muita paz a todos. Que assim seja.